Fala, pessoal da Pauliceia! Mais uma vez, mais um dia, estamos aí gravando o nosso podcast Conexão Pauliceia Podcast, o meu, o seu, o nosso programa oficial de podcast aqui da Pauliceia. Estou aqui novamente hoje com o Sérgio. É isso aí. Tudo bom? Sérgio, nosso convidado, nosso mestre em política da Pauliceia. Tá longe, hein? Tá longe. E como nós estamos aí nessa série aí, né, falando sobre política, precisamos falar sobre política, né? Esse é o momento. Então nós estamos falando sobre política, então o Sérgio está sempre com a gente aí. O Sérgio que é presidente da EP, nossa parceira. E eu queria deixar um recado para vocês. Estamos sempre abrindo, né, todo esse programa dessa série de política. Estamos deixando um recado bem claro aqui, que o Sérgio, ele é presidente da EP, mas ele é convidado nosso para nos ajudar aqui no desenvolver aí do programa, né? Mas este programa não é da EP. Este programa, o Conexão Pauliceia Podcast, é um desenvolvimento independente feito pela Peru Studio, que é o estúdio que nós estamos aqui, do meu amigo Ale, que está aí nos bastidores aí, e da agência Doppio, que é a agência que ajudou a gente aí a desenvolver tudo isso, da qual eu sou sócio também, eu faço parte. Então esse é um programa da Perua com a agência Doppio, mas a EP e outras tantas patrocinadores aí estão nos ajudando a desenvolver o programa, tá bom? A opinião dos convidados deste programa são pessoais e não representam a visão do programa, tá? Quero deixar isso claro aí para vocês também. Bom, dito isso, vamos falar hoje com uma pessoa muito especial que a gente trouxe aqui para desenvolver sobre esse assunto aí tão importante que é a questão da política, né, Sérgio? E eu queria que você tivesse a honra de apresentar a nossa convidada. É isso aí, estamos aqui hoje com a Sandra de Oliveira. A Sandra, chama Sandra do Leite, né, Sandra? É isso. Que está participando, que é também candidata a vereador de São Bernardo. Palmas para ela. Palmas, é isso aí. Prazer em estar aqui contigo. Muito prazer, Sandra. A importância, né, desses podcasts para mostrar para as pessoas, os candidatos, para poder fazer a escolha com consciência, não é isso? Sim, exatamente. E trazer também para as pessoas, né, para os moradores do bairro Pauliceia, principalmente, né, o que vai ser importante, né, o que ela pode trazer de importante benefício. Propostas, né? Sim, exatamente, para o bairro, né? Mas aquela velha pergunta, né, que a gente está fazendo para todos. Isso aí. Porque você está nervosa, Sandra? Não. Podemos provar? Podemos. Então eu trouxe aí, como sempre, um medidor de pressão. Porque se a pressão estiver muito alta, a gente suspende já. E chamamos o SAMU. Ou aceno de responsabilidade. Sim. Ainda mais que a gente está numa época aí, né, que tá tudo tenso, tá né? todo mundo bem tenso aí, então tem que tomar cuidado. Dá o seu Vai pulso. mesmo? É sério? É sério, dá o seu pulso. Vamos lá, adoro. Vamos medir, tá todo mundo Vai ansioso, estar alta, deixa eu gente. colocar aqui pra... Tem um candidato sem pressão alta, não tem. Tá, sei lá, né? Vai ao contrário, né? Assim. E a câmera vai filmar aí para mostrar que não tem nada, não tem nada combinado aqui, não. Aperta aí você aí. Estica bem, deixa bem apertado isso aí. Tem que ser o contrário. Tá errado aqui. Não, é a parte do pulso. né? Não, é assim. É assim? Pra cá. Tem que pôr embaixo do pulso. Tá. Põe aqui embaixo, tá? Apertou bem? Você viu que eu aqui? Vou apertar. Apertar bem. Vamos fazer. Aí, vamos lá? Dê pra mim, vai. Aí. Ó, posiciona dentro do círculozinho ali, ó. Acha lá. Jogar o braço. Aí, ó. Oi. Oi? Não fica nervosa, fica tranquila. Vira um pouquinho para tirar o reflexo aí, ó. Assim? Tenta posicionar. Aí, ó. Ah. Vamos lá. Mais um pouquinho menos, Aí. O barulho. Não é a melhor posição ali, né, mas... 15. Vai dar 16. Você tem o telefone aí? Samuel 1 lá. Já vou preparar aqui já. Peraí. Aí, deu, né? Atenção. Aí, assim, né? Vamos ver se ela passa no teste, né? Senão a gente suspende agora mesmo já. Tá suando, Sandra? Por quê? Será que tá funcionando esse de pressão? Tá funcionando. Gente. Quanto deu? 16. 16? Suspeito. Chama o SAMU. Suspeito. Chama o SAMU.
Calma, fica tranquila, bebe água. Agora eu fiquei que é um nervosa. calmante. Mas é brincadeira, sabe? Que isso aí não... Não, mas Sérgio, Mas a sua brincadeira fez eu descobrir que eu tô com 16, eu tenho 10 de pressão. Não, você vem. mas eu ouvi Meu falar Deus. que não pode igualar, né? Que pode, Não, não tem pode, problema. é. Pode igualar. Mas A gente sobrevive. no final vai. Terminando, a gente toma um losartana. Mas vamos lá, vamos começar a brincadeira, lógico, né? Que a gente tá falando com todos os candidatos. É isso aí. Mas isso aí, vamos prosseguir então no podcast aqui. Sandra, se apresenta aí, né? Fala um pouco sobre você, questão pessoal, né? A sua idade, aí, a sua formação profissional e o que te fez ir por esse caminho da política aí, né? Então, eu sou a Sandra de Oliveira, como o Sérgio falou, e conhecida por Sandra do Leite. Por que Porque- Sandra do Leite? Porque eu faço distribuição. Já ouviu falar daquele programa Viva Leite do governo do estado? É um programa bem antigo. Eu faço a distribuição desse leite há muitos anos. Eu comecei a ajudar uma pessoa que fazia distribuição há 34 anos atrás. Depois eu assumi há 27 anos atrás. E aí, quando você fala, inclusive aqui na Paulicéia, as pessoas me conhecem, porque eu também fiz a distribuição do leite do governo aqui. Quem é a Sandra? Aí a pessoa fala, qual? A do leite? Aí eu virei a Sandra do Leite. Ah, legal, legal. Então, minha profissão, eu sou professora, aposentada, aposentei, vai fazer 2 anos agora em novembro. Fui concursada lá na Prefeitura de Diadema, trabalhei lá por 27 anos. Eu tenho 58 anos, fiz agora, dia 20. Escolhi o dia do aniversário de São Bernardo para fazer aniversário, pragmaticamente, estrategicamente. Eu tenho 3 filhos, 5 netos. Moro aqui em São Bernardo há 54 anos. Eu vim para cá, eu tinha 4 anos de idade. Especificamente no Tabuão, esses 54 anos, né? Além de ser professora, de ser mãe, de ser avó, eu sou presidente de associação. Sou presidente da Associação Amor e Vida, uma entidade sem fins lucrativos, que está lá no Tabuão também, há 26 anos. Legal. Então, a gente comanda ali a única associação que tem no bairro, que é a nossa, né? Associação Amor e Vida. Mas Hoje- faz a pergunta, por que você resolveu, que ele perguntou, ser candidato a vereador? Então, tudo vem da associação. Na verdade, a história, vou resumir, que eu prometi que eu vou falar pouco, tá, gente? Mas se falar muito, a gente Porque corta. eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que fala pouco, então eu vou me policiar. Eu tive, assim, uma situação na minha vida muito difícil que eu passei, financeiramente e da minha saúde. Eu fiquei na UTI, eu quase morri. É uma longa história, essa eu não conseguiria contar em 1 hora. E por conta disso, eu fiz uma promessa quando eu estava na UTI, que se Deus me desse a oportunidade de sair daquela situação, porque os médicos já achavam que eu ia morrer, e já tinha os meus 3 filhos, que eram pequenos. Que idade foi isso? Você tinha que idade? Eu tinha 28 anos. Nossa, 20 faz. Você era jovem ainda. Ó, o meu filho, advogado, que tem 32 anos, na época ele era bebê. Ele era pequenininho. E eu já tinha os 3, né? Então Deus deu uma Uma sobrevida. Quase metade da sua Sim. vida. E eu pedi só para criar os meus filhos. Eu ainda pedi errado na época, viu? Porque a gente tem que saber pedir. Eu pedi errado. Mas ele me deixou chegar até aqui. E aí eu fiz essa promessa. E como a minha situação financeira também era muito difícil, eu estava desempregada. Além de estar na UTI, eu estava desempregada, numa situação, assim, muito ruim. Quando eu fiz essa promessa, qual que era a minha ideia? E foi o que eu prometi. Eu vou vestir uma criança, sabe aqueles projetos, vestir uma criança carente no Natal? Eu vou vestir uma criança e eu vou dar uma cesta básica por mês para ajudar as pessoas, se Deus me der a oportunidade de sair daqui. E ele me deu, e eu saí. E o tempo passou, eu fui prestar concurso, que foi esse concurso que eu me aposentei como professora, fui criar os filhos e tal, e um belo dia eu fui trabalhar numa campanha eleitoral de uma senhora que fazia distribuição desse leite do governo. E ela perdeu a eleição, foi uma situação bem difícil, ela não ficou chateada. Passou algum tempo, eu conheci o vereador Gervásio. Falecido Gervásio. Você lembra do Gervásio, né? E ele me convidou para ir apoiá-lo. E eu fui. E fizemos uma campanha bonita no Taboão. Eu já conhecia bastante gente e tal. Pedi voto pro Gervásio. E essa senhora também foi candidata nesta eleição, na segunda eleição dela. Só que muita gente que eu pedi voto votou no Gervásio. E ela ficou chateada.
Aí ela falou, não quero mais entregar o leite do governo. E entregou. E na época, esse leite que eu entrego era só para crianças, até 5 anos e 11 meses. E muitas crianças do bairro ficaram sem ter o leite para beber. As mães, naquela época, tinham muitas famílias carentes no bairro. E não tinham leite para dar para as crianças. Só que elas vieram cobrar de mim. E eu tinha feito essa promessa, mas eu já não lembrava mais dela. Olha que engraçado, eu já não lembrava mais. E elas vieram cobrar de mim, não, porque você pediu para votar no Gervásio. O Gervásio falou para mim, pelo amor de Deus. Porque existe, não sei se vocês sabem, um grande preconceito, você sabe disso, com quem entrega leite. E é político. Existe um enorme preconceito. Então o Gervásio falou assim, eu sou vereador, não posso me meter com leite. Isso aí é assistencial, não me mete nisso. Ficou super preocupado de alguém falar, eu votei em você porque você prometeu o leite. E realmente, ele não havia prometido, até porque não tinha porquê, né? Prometer. E aí, eu fui sozinha e falei, vou ter que resolver, porque elas batiam na minha porta, assim, sabe? E eu falei, as mulheres ficaram sem leite. Eu já estava trabalhando, eu tinha condição de comprar para os meus filhos, mas elas não tinham. E aí eu fui na Secretaria da Agricultura, que na época era gestora do projeto, e cheguei lá e contei a verdade. Porque eu não sabia o que fazer. Falei, como que faz? Vocês não tem como mandar o leite lá? Aí a pessoa que me atendeu falou assim, para mandar o leite tem que ter alguém que entregue esse leite. Você quer entregar? Falei, o quê? O leite? Não quero. Nem sabia como era. Aí eu falei, não, mas o que tem que fazer para entregar o leite? Tem que ter um CNPJ de uma associação. Eu falei, não, mas eu não tenho associação. Aí o rapaz falou, você conhece alguma igreja evangélica que tenha CNPJ? Eu falei, conheço. Que era um amigo do Gervásio, inclusive, o Ladislau. Aí ele falou, se ele vier aqui assinar uma procuração, a gente manda o leite e você começa a entregar o leite. Mas foi uma coisa assim que aconteceu, Sérgio, quando a gente é escolhido para uma coisa, aquilo chega em você, mesmo que você não queira ou não planeje. Eu não havia planejado. Eu só queria que o povo pegasse o leite. Eu pensei, vai mandar para a Igreja Católica, porque uma época eles entregavam leite lá, né? Mas era essa mesma senhora, só usava o espaço de lá. E aí eu acabei pegando o leite para distribuir. Isso tem quanto tempo? 26 anos. Há 26 anos atrás você assumiu? Assumi, assim, sem querer. E aí, o que aconteceu? A gente assumiu, a eleição foi em outubro, o leite veio a primeira vez para mim em novembro, para eu entregar, não sabia nada, fui aprendendo com os erros e tal. Aprendi a fazer ficha, aprendi a fazer cadastro, que na época éramos nós que fazíamos tudo, né? Hoje não, hoje quem faz é o CRAS, o CAD único, mas na época éramos nós. E aí, em seguida que a gente começou a fazer a distribuição desse leite, que eles mandaram só para 100 famílias na época. O pessoal começou, nossa, aqui no Taboão nunca teve uma festa do Dia das Crianças. Vamos fazer uma festa do Dia das Crianças. Aí começou a fazer. Aí foi assim que eu conheci a Célis. Ela era que é a minha vice-presidente já há 26 anos. Que depois eu abri a associação, né? Hoje eu tenho uma associação constituída, com CNPJ, tudo bonitinho. Temos uma sede muito boa. Você não conhece lá ainda, né, Sérgio? Precisa ir lá conhecer. Temos uma sede bem legal, prestamos vários serviços, todos gratuitos para a comunidade. Fomos crescendo no meio social. Mas, na época, a primeira festa que teve no Taboão, sem brincadeira, foi aí, nessa situação. A gente começou a entregar o leite. No mês seguinte já era Natal. Essa minha vice-presidente, a Célia, trabalhava na escola, fez uma ação social, todo mundo doou brinquedos e a gente fez uma festa para 300 crianças. E de lá para cá, a gente não parou de trabalhar. Trabalho bem voluntário. A única coisa que a gente tem em parceria com o poder público é o leite, é a única parceria. O restante é tudo nosso mesmo. Eu não tenho nenhuma parceria com o município, nem com o estado, porque você tem que atender só moradores da cidade, se você tiver alguma parceria com algum conselho da cidade, e eu atendo muita gente de Diadema. Você se candidatou a primeira vez agora ou você já se candidatou outras vezes? Não. Como que foi? Eu era assessora do Gervásio, ele morreu em 2008. Aí eu fui assessorar o vereador Cabreira, que vocês conhecem, porque ele é daqui da Paulicéia. E aí o Cabreira decidiu também que não queria mais ser candidato a vereador. E aí ficou um espaço muito grande, né? E eu não me identifiquei com nenhum outro vereador que pudesse atender a minha região, que é Taboão, Paulicéia, Jordanópolis, Sul de Ramos. E aí, o que eu fiz? Falei, uma pessoa nos convidou, né, Sérgio? Sérgio é da minha época. Mas a
A sua candidatura agora é a quarta? Quarta. a A quarta? primeira foi em 2012. Aí era assim. É interessante esse comentário que eu vou fazer, bem interessante. Isso aí vale, porque eu estava conversando hoje com algumas mulheres, uma reunião de mulheres, todas candidatas do Podemos, e eu comentei isso com elas. A mulher na política, ela vem para compor os 30%, a cota. Eles precisam da mulher, por quê? Você sabe, tem que ter 30% de mulheres. Hoje são 8% por partido. Mas as mulheres, elas acabam não tendo voto. Por que que elas têm pouco voto? Primeiro, porque elas são desvalorizadas nos 4 anos. Essas são valorizadas no período que precisa delas para compor a cota. O resto do tempo, elas estão lavando, passando, cozinhando, cuidando de filho. Muitas vezes, como eu, mãe solo, que não dá tempo de você pensar em mais nada. E eu vinha comentando isso hoje. Foi o que aconteceu comigo lá atrás, em 2012. E aí eu escutava. E o pior é que as pessoas não falavam escondido de mim. Eu ouvia nas reuniões que eu ia. A mulher do leite aí vai ter 500 votos. Eu passava e escutava o comentário. E eu sempre fui aquela política do caderninho. Então, eu conheço o meu eleitor por nome. E muitos deles por endereço. Eu sei até onde mora. Até hoje, né? Pretendo aumentar a minha votação mais um pouco agora. E aí, eu falava, não, eu aceitei o desafio e eu vou trabalhar. Eu vou colher os frutos daquilo que eu plantei durante todo esse tempo. E aí, eu tive 1.804 votos em 2012. Eu achava que eu tinha 2.000. Na minha continha de chegar ali, eu achava que eu tinha 2.000. E eu tive 1.804 votos. E assim, investimento zero. Né? Naquela época não existia fundo eleitoral. Não tinha essa história de você ter um dinheirinho na conta para pagar ninguém. Então, o que eu tinha era que o candidato a prefeito fazia para levar o nome dele. É o nome dele. Porque eu era a mulher do leite que ia ter 500 votos. E aí eu surpreendi. A mim eu não surpreendi. Porque eu tinha meu caderninho, sabe? Que você vai anotando ali. E aí, quando foi em 2016, eu fui candidata novamente. Tive 2.100 e poucos votos. Agora, em 2020, eu fui candidata novamente. Eu contava com 2.800 no meu caderninho, mas a pandemia. Eu tenho muito voto do idoso, porque hoje a distribuição de leite do governo e a minha associação trabalha quase que exclusivamente para o idoso. Os trabalhos que a gente oferece lá é tudo para idoso. O leite é para o idoso, o artesanato são os idosos que participam, as nossas aulas de zumba também. Então, eu tenho muito voto do idoso e na pandemia os idosos não foram votar. E quando eles falavam para mim que não ia, eu incentivava eles a ficarem em casa. Eu tinha muito medo que um idoso falasse, olha, um familiar falasse, eu saí para votar na Sandra, minha mãe foi votar na Sandra do Leite, depois pegou Covid e morreu. Eu morria de medo disso. Então, eu perdi uns 500 votos ali. Então, eu tive, agora em 2020, quase 2.300 votos. Vou te fazer uma pergunta. Vamos supor, tá bom. Rapidinho, É. Sérgio, mas aí você eu precisava de quanto para entrar, só pra gente... Então, na época, o partido que eu estava era o PSDB. Teve candidato com quase 10 mil votos. Vai definir partido. Entendeu? Então, por exemplo, nós temos vereadores hoje, no mandato em São Bernardo, com 2.000 votos. Com 1.780 votos. Bem menos do que eu. Sim. Então, se você pensar em quantidade de votos, eu tive votos... As 3 vezes que eu saí, eu tive voto suficiente, desde a primeira vez. Mas o partido sempre me atrapalhou. Hoje, por exemplo, quantos votos por partido para eleger? Então, é aquela conta que você faz do coeficiente eleitoral e tal, mas assim, quem tiver em São Bernardo menos de 2.600 votos não se elege, pensando na sombra. Aí teve quem tiver na frente, os mais votados. Os mais votados. Mas aí é toda aquela continha, né, que a gente faz. Às vezes você fala 2.100 votos, fala, pô, votou pra caramba, né? Mas é o problema da situação. Às vezes você tem muito que nem teve candidato aí que teve 3.600 votos na última eleição e ele se elegeu. Porque o partido dele não fez o coeficiente eleitoral. Mas uma coisa eu te perguntar, que é uma pergunta bem interessante. Tá bom, faz quantos anos que não tem um vereador? Desde 2000... Desde o Gervásio, eu acho. Desde o Gervásio. Faz 2008. 3 mandatos, 4 mandatos, talvez? Desde 2008. Desde Depois foi 12, 16, 4 mandatos. Então, veja bem, desde 2008. Eu tô falando tá bom porque você tá praticamente tá bom. Aí eu te pergunto, quantos eleitores tem no Tá Bom, você sabe? Olha, o último que eu vi, mas eu acho que já mudou, porque o cartório fechou agora para fazer essa conta, a gente não recebeu ainda. A última vez que eu vi era 23 mil. 23 mil, quase igual a Paulicéia.
Eu te pergunto. Tivemos 30% de abstenções que não foram Sim. votar, 35% em 2020. Eu te pergunto. 23 mil eleitores tá bom. Não é que o vereador é do bairro, não é isso. O vereador é de São Sim, Bernardo, sim. Mas, obviamente, que as pessoas procuram um candidato do bairro. Né? Sim. Mas que represente que represente o bairro. Tá? Sim. E aí eu pergunto, 23 mil eleitores e não se faz nenhum vereador do bairro. Falando, tá bom. O que você, Sandra, acha que as pessoas deveriam pensar, o eleitor, agora nessa eleição, para votar? O que eles acham, o que você acha que eles deveriam pensar para, de repente, escolher você como candidato, ou talvez um outro candidato do bairro? Por que isso não acontece? Por que nunca se elege... E a polícia, idem também, né? Sim. O que você acha que eles deveriam pensar? O que você recomenda? O que você teria que falar para eles pensarem hoje, que estão assistindo esse podcast, para repensar na hora de votar hoje nessa eleição com o vereador? Então, Sérgio, você sabe, quando a gente abre as urnas, que você vai olhar a votação dos bairros, você se surpreende negativamente. Por quê? Porque você percebe que as pessoas votaram aleatoriamente. No papelzinho do chão, no votinho de uma pessoa que pediu. E só que é uma coisa assim, muito complexa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo, muito amigo meu, que a esposa dele é minha quase irmã. E ele chegou em mim, em um desses anos aí que eu fui candidata, não lembro qual deles, e assim, uma pessoa que sempre foi parceiro, eu parceira dele e ele meu. A gente sempre se ajudou quando precisava de alguma coisa. Eu sempre estava ali, orientando, aquele trabalho que a gente faz dentro da política, né? E ele chegou para mim e falou, olha, Sandra, você vai ganhar a eleição. Você vai ganhar. Dessa vez você tá bem. Acho que foi a última aí, de 2020. Mas, não vou poder votar em você. Aí eu falei, nossa, mas por que você não vai votar? Eu contava com o seu voto, né? Olha, eu, a minha esposa e meus 2 filhos não vamos poder votar em você. Porque o meu irmão, que mora lá na Vila São Pedro, ele é candidato a vereador esse ano. E eu tenho que votar no meu irmão. Agora, como que eu posso tirar a razão dele se o cara é irmão dele? Quando fechou as urnas, teve os 4 votos do irmão dele lá. Eu estou dando um exemplo para a gente ver como que os votos se distribuem na hora que abre, que a gente assusta. Teve os 4 votos do irmão dele, óbvio, ninguém conhecia. O irmão dele teve 180 votos no total, a maioria lá na Vila São Pedro, que as pessoas conheciam ele lá. E, óbvio, o cara votou no irmão dele. Só que isso acontece por N motivos. Então, esse meu amigo, eu perdi 4 votos dele. Eu perdi o voto da moça que faz a unha lá no bairro, que tinha até amiga minha, uma manicure, que ela teve 120 votos. Pessoas que eram minhas amigas, eram amigas dela também. E foram votar nela. Aí, as pessoas, tem o pastor, tem o padre... Isso tudo vai dividindo os votos, divide os votos. E parece que 23 mil votos é muito. Mas quando você divide dentro de um bairro do tamanho do Taboão, por exemplo, você some, você não percebe. Então, por exemplo, Gervásio, no auge do mandato, teve 4 mandatos, né, o Gervásio. No auge dos mandatos dele, ele teve 2.580 votos no Taboão. Esse foi o auge. A maior votação dele, com gabinete, com assessores, com carro oficial, é diferente. O vereador com mandato é diferente de mim, que sou presidente de uma associação, né? Então, mas assim, mas você chegar hoje, o eleitor, o que você falaria para o eleitor? Falar, por que você deve votar num candidato hoje do bairro? Que eu sei lembrando que hoje o vereador não é bairro, né? O vereador é eleito para o município. Sim. Mas... obviamente, se você tem um vereador que mora no seu bairro, é do bairro, é muito mais fácil ter o acesso, etc. Talvez seja isso, mas... Você conhece, né, o trabalho. Sim, mas o que você falaria? Fala assim, pensa assim, gente, você tem que votar no candidato do bairro porque isso. O que você acha que... Porque as pessoas, de repente... Não, é importante, né, você fazer esse esclarecimento. Eu acho que, assim, até você já está mostrando aí, né, a importância da pessoa não dividir os votos, né? Porque muitas vezes ela vai... não, eu não vou votar na Sandra, que ela é minha amiga e faz um super trabalho aqui, eu tenho certeza que o trabalho dela é bom, porque eu vou votar no meu parente aqui, que vai ter uma votação inexpressiva. Então, isso você já evidenciou que é importante pensar bem nessa questão. Mas, fora isso, né, dá um recado para as pessoas entenderem, né, o porquê que é importante votar em alguém que realmente está, né, quer que seja do bairro.
Então, quando você vota em um candidato, eu não digo nem do bairro, porque aí eu vou ter que ser um pouco chata no que eu vou falar. Às vezes tem um candidato no bairro, mas que nunca fez nada pelo bairro. Sim. Né? Que ele quer ser candidato, ele se candidata por N motivos, mas não é nem para ser vereador. A gente tem de tudo na política. Então, eu não digo que a pessoa tem que votar em um candidato do bairro, mas num candidato que trabalha. Sim. Que ela pesquise, que ela fala. Hoje a rede social não mente. Eu falo muito isso. É pena que o Orkut caiu, porque eu sou da época do Orkut e lá eu já trabalhava. Então, se você quiser pesquisar o seu candidato, vai na rede social. Procura lá o que ele estava fazendo há um ano atrás. O que ele estava fazendo há 2 anos atrás? O que ele estava fazendo? Eu, há 27 anos atrás, estava entregando leite, ajudando as pessoas, levando no médico, orientando, fazendo N coisas lá. Se você olhar a minha rede social, você acha tudo isso. Então é uma fácil. dica legal. Sim. O cara vai, pô, porque o pessoal pergunta às vezes pra mim, poxa, quem que eu vou votar? Não é? Você já fez essa pergunta pra você? Sim, Acho que eu deve ter feito já. Quem que eu vou votar, né? Bom, uma dica legal. Vai na rede social do camarada lá, que você acha ela, pô, deixa eu ver o que ele fez. Mas ver o histórico, né? Não só na época de campanha. Sim. Na última semana, né? Porque, por exemplo, no Facebook, as lembranças vêm pra gente, a gente fala, nossa, eu já fazia isso. Sim. O meu Facebook é de 2010. Eu comecei lá em 2010. Acho que foi logo no começo, quando começou. E de 2010 pra cá, eu faço todo tipo de ação que você imaginar. Então, qual que é a minha dica pro eleitor? Esse é o momento de você começar a pesquisar. Começa lá. Você procura um vereador. Não gostei. Vai no outro. Não gostei. Pega um vereador que seja da sua região, que você conheça, que você já tenha ouvido falar e pesquisa ele. Não quero ser uma pessoa assim... Nós estamos numa democracia. E na democracia todos têm direito a se candidatarem. Mas observa o candidato que você pensa em votar. É só agora que ele pega na sua mão? É só agora que você vê ele na feira? É só agora que você vê ele na igreja? É só agora que ele te abraça? Quando você precisou de algum favor, de alguma orientação... Porque a nossa vida é uma troca, né, Sérgio? A gente troca. Não é que a gente troca favores, a gente troca atenção. Esse cara te deu atenção? Ou ele tá fazendo isso agora? Faz 3 meses. Isso é verdade. Isso daí é importante. E isso é uma coisa que não precisa nem de rede social para contar. É uma reflexão que você faz. É lógico, né? Uma questão ética, eu não vou citar, porque se eu citar, as pessoas vão saber de que eu tô falando. Mas muitos candidatos que a gente vê hoje em cima do caminhão, fazendo vídeos, essa história de que 50% da campanha está na rede social, fez com que muitos candidatos aí contratassem marqueteiros para pagar aqui em São Bernardo R$100 mil na campanha. Para quê? Para colocar ele lá, para impulsionar, para ele aparecer para todo mundo, para ele chorar, para ele se emocionar. Porque os marqueteiros ensinam isso. Sim. Agora você faz cara de triste. Agora eu vou fazer um vídeo para você olhando pro buraco. Só que ele passava por aquele buraco da vida inteira. E aquele buraco nunca incomodou ele. Mas agora o marqueteiro falou para ele que ele tem que sentir a dor do buraco. Então, é isso que o eleitor precisa fazer. Mas o ano passado o buraco estava lá. O que ele fez? Ele passava com o carro dele lá todo dia. Ele foi atrás, lá da prefeitura, procurou o Atende Bem, abriu uma SB, eu fiz isso a minha vida inteira. Bateu na porta do secretário, porque o munícipe, independente do que se ele exerce ou não algum cargo dentro da prefeitura, e muitos exercem, e não fizeram nada, mas independente disso, ele tem o direito de, quando ele vê qualquer coisa errada, ele se dirigir até o Atende Bem, abrir um protocolo, que é uma SB, e na maioria das vezes, isso é atendido. E quando não é, ao lado dos Atende Bem, existe uma subprefeitura, que no caso do Taboão é na Rua Bulgária. Sim, a subprefeitura. Sim, eu era subprefeita lá até pouco tempo. As SBs que eram abertas lá, eu ia atrás. Eu ia bater na porta, chegava nos secretários. Tinha coisa que não era para SB, eu orientava o munícipe, falava, isso aqui não é aqui, isso aqui você tem que ir em tal secretaria, isso aqui você não vai resolver aqui. Mas assim, eu sempre fiz isso. Durante quase 30 anos da minha vida. Você sabe que até a empresa, interrompendo, a empresa vai recrutar um funcionário,
Procura na rede social, você sabe. Sim. A rede social hoje é tudo. É Sim, sim. Você vai saber exatamente o candidato. É uma dica excelente. essa Ela aí. conta a história, né? Porque também, Sérgio, tem uma frase, eu acho que eu não vou lembrar a frase, eu vou interpretar ela, né? Então, se eu falar errado aí, o autor dessa frase, se chegar até ele, eu acho que ele não é vivo mais. Me perdoe, eu vou interpretar a frase. Mas tem aquela história, assim, que você pode fingir um dia. Você pode fingir 2 dias, mas se você não finge uma vida inteira. Uma hora você se mostra. E a rede social te mostra. A rede social te mostra. Eu gosto muito de viajar. Eu amo viajar. E por questões políticas vieram falar para mim que eu não podia postar as minhas viagens na rede social. Eu falei, mas como assim não posso? Essa sou eu. E outra, toda vez que tudo que eu faço vira uma dica para as pessoas que me seguem. E eu gosto disso. Sim, Então, você é eu vou no influenciadora, hotel, né? eu gosto. Eu acho que o que é bom para mim, eu quero indicar para as outras pessoas. Isso também mostra que você é um bom candidato, sabia? Sim. Por quê? Porque a pessoa, o candidato, o vereador, ele não vai só ficar lá... Deveria, mas não é só isso. Não fica lá só fiscalizando o legislativo, criando indicações, criando as leis. A gente faz tudo. Sim. O vereador, ele é uma liderança da cidade. E uma liderança faz tudo, inclusive dá boas dicas. Prova disso é que o nosso prefeito hoje visita todos os restaurantes da cidade e avalia a comida dos restaurantes. É. Ele tá virando um influencer dos restaurantes da cidade. E ele é o prefeito, E então... a dica dele deve valer bastante, hein? Mas ele faz uma cara que gosta de comer, pelo menos. Não, eu acho que ele só divulga se gostar, né? Mas eu já fui. Eu já fui em 3 lugares que ele indicou. Ah, é? E era boa mesmo. Era boa mesmo. Fui naquele lanche grego lá. Pode falar. Tô brincando. Não, mas não vou falar qual é. Fui num lanche grego aí que eu passava, olhava e eu entrei e lá fui da comer. Marechal, lá. Aham. Falaram desse... Sabe que eu fiquei com vontade de comer aqui? Então, Então. eu tenho um preconceito do caramba com isso daí, né? Mas foi que mais ali? Então, eu eu falando, também, né? a gente tem preconceito. Por isso que ele foi lá. Então, assim, nós que somos lideranças, independente a que cargo a gente concorre, a gente tem que se preocupar com o outro. E quando você dá uma dica de um negócio legal, você já está mostrando que você é parceiro do seu eleitor. Eu acho que tudo também, isso é importante na rede social. O vereador também, pelo menos eu acho isso, né? Às vezes o grande público talvez ainda, né, não entenda dessa forma, mas as pessoas são pessoas comuns também, né? Lógico. Pessoas que precisa descansar também. Aí se de repente você vai postar uma foto numa rede descansando, vai falar assim, ó, o candidato aí não trabalha, Não porque tá na trabalha. rede. O pessoal gosta. Pra falar mal é... Então, mas já Fala mal, falaram o isso pessoal pra gosta. mim. Agora, no meu caso, você vê que interessante, né? Eu sempre fui assim. Eu não mudo na eleição, nem fora dela. Eu gosto de dançar zumba. E eu posso dançando zumba 2 vezes por semana. Só que eu não posto agora. Eu posto há 6 anos, que o nosso grupo de zumba tem 6 anos. Sim. Eu gosto de fazer caminhada de mulheres. Se eu fizer uma caminhada de mulheres, que eu acho que eu não vou fazer, mas se eu fizer uma agora na campanha, não tem novidade. O meu eleitor está acostumado, eu gosto de fazer caminhada de mulheres. Aí eu gosto de viajar. E, assim, desde a época do Orkut eu posto as minhas viagens. Então é tão comum para o meu eleitor que dificilmente ele vai falar isso daí, porque ele já está acostumado, ele já Sim. sabe que eu sou professora. Mas é exatamente o que você falou, é o perfil do seu leitor, ele já te Mudou, conhece, né? né? Sim. Ele sabe. Sim. Então, Sérgio, é isso. Eu acho que é muito simples escolher o seu candidato. E uma coisa, viu, gente? É aquela câmera? isso. Essa eu vou falar olhando para vocês. Se... A câmera da verdade, hein? Essa daí é boa. Na verdade, Se um candidato chegar para você e te oferecer dinheiro em troca do seu voto, pega o dinheiro dele. O voto é secreto. Ele não vai saber. A maior vingança é você pegar o dinheiro, pega o dinheiro dele. Pega o benefício dele e vota no candidato que você vai pesquisar e achar que é o melhor para sua cidade. Porque tem muito isso, viu? Infelizmente. Muito isso. Nesses votos perdidos no tabuão, nesses 23 mil votos, tem o voto comprado. Tem o voto da boca de urna, que é proibida e ela é paga. Sim. Ela é paga e esse voto é comprado. Isso daí é o que mais tem em todos os lugares. Lá no Taboão deve ter os 23 mil, os 10%. E aí eu sempre falo para os meus eleitores, porque o eleitor chega pra gente, fala, olha, fulano me ofereceu tanto para eu votar nele, mas eu falei para ele que não, que eu vou votar em você. Então eu ouço isso. não pode, né? Então é duro, porque você trabalha duro 4 anos, 5 anos, eu trabalho há 30, e depois você perde a eleição porque existe uma coisa chamada compra de voto.
E o voto ainda é secreto, né? Deveria, né? Só falta o pessoal entrar junto lá pra conferir em quem tá votando, né? Mas dá pra saber, viu? Bom. Quando o cara chega lá e tem pouquíssimo voto, né? Ele vai ver que a pessoa que ele pagou, ele não foi. Não foi. Eu preciso fazer uma pergunta pra você, Sandra, que a gente... tanto a EP, né? Que é a associação aí que o Sérgio é o presidente... E eu também administro algumas redes sociais aqui do bairro, né? E a gente está sempre em contato com a população. A Paulicéia tem uma série de reclamações aí. A gente fez algumas pesquisas e elegeu as principais, né? E eu queria falar para você assim, né? É óbvio, né? Você é uma pessoa da região, né? Então a gente nem quer ficar focado nesse negócio da Paulicéia. Mas assim, para a região toda, eu acredito que os problemas sejam comuns. Então, primeiro a questão da segurança, né? A gente sofre com bastante questão de assalto, então sempre tem, a gente posta nas redes sociais quando as câmeras de segurança pegam, então a gente vê, o pessoal reclama e a gente vê que as pessoas, assim, chega uma hora que cansa realmente, sabe? Parece que desanima, não tem nem descanso, né? É uma atrás da outra, assim. O que você acha que seria, que precisa se fazer com relação à segurança? E você, sendo eleita aí, o que você vai fazer para melhorar a segurança na região, né? Isso aí falando de Taboão, Paulicéia, é a nossa região. Então vamos lá. O papel do vereador, porque tem muito vereador que promete mundos e fundos fora daquilo que é a sua atribuição. Sim. E eu não gosto disso, eu gosto de ser realista naquilo que eu posso e naquilo que eu não posso. Não adianta a gente prometer aquilo que não é nossa função. Qual que é a função do vereador? É fiscalizar o executivo, fiscalizar as obras, mas é fazer indicação. O que é indicação? É ver o problema pontual que tem e indicar para o prefeito o que precisa ser feito. Se o prefeito achar que a sua indicação é legal, é possível, ele vai mandar para a Câmara e os vereadores vão devolver aprovado. E qual que é a minha intenção ano que vem? Nosso candidato a prefeito, eu sou do partido Podemos, que é o partido do Marcelo Lima. O nosso candidato é o Marcelo Lima. Marcelo Lima está desenvolvendo agora, já está para sair, está no forno, o plano de governo dele. O Marcelo, ele ouviu todos os segmentos da cidade para elaborar esse plano de governo. Eu participei de várias reuniões. Então, assim, caminhoneiro, transportador escolar, comerciantes, prestadores de serviço Uber, motoqueiros, ele ouviu professores, funcionalismo público, ele ouviu, assim, acho que foram 30 categorias que ele ouviu para entender as necessidades de cada uma delas e fazer o plano de governo dele. O que é o plano de governo? É um livro, é um documento, onde ele se compromete... Compromisso. A fazer aquilo que foi discutido com aquele grupo, com aquela categoria. Isso é um documento. A partir do momento que ele elaborou e ele assinou isso, ele se comprometeu em fazer, não tem como ele não fazer o ano que vem. No caso da segurança, por exemplo, que foi o que você me perguntou, eu só quis contextualizar sobre o plano de governo para a gente entender. No caso da segurança, o Marcelo fala muito em aderir à operação delegada. São Bernardo, hoje, não tem operação delegada. Algumas cidades do ABCDMR têm, a São Bernardo não tem. A ideia é juntar as polícias para que elas juntas consigam combater a violência, o que é super legal. Por quê? Você tem 3 polícias junto. Uma coisa é a GCM passar, que nem tem poder de polícia. Na operação delegada, ela tem. Então, a operação delegada é uma coisa interessante que o Marcelo fala. As câmeras de segurança interligadas com essas 3 polícias. Então, quando um suspeito está passando aqui pela sua rua, se o monitoramento for efetivo, existe até um nome que a gente... talvez seja esse nome que o Marcelo vai dar, não sei. Mas eu pesquisei muito sobre isso. Existe uma muralha digital que ela capta tudo dentro da cidade e é ligada diretamente às câmeras dessa operação delegada. Então, quem está mais perto, viu um suspeito, quem está mais perto vai lá atender a ocorrência. Isso ajuda muito, porque quando a pessoa está na intenção de roubar, ela se demonstra suspeita. Não se evita o roubo porque não tem polícia na rua o suficiente.
E nem estão vendo esse suspeito. E nem estão vendo, porque não tem câmera suficiente. Eles vão ver, vão puxar a câmera depois que aconteceu o Mas já era. delito. Né? Outra coisa que precisa se intensificar muito na cidade, e isso eu não sei se está no plano de governo do Marcelo, mas isso é uma intenção minha, é uma bandeira minha para o ano que vem, para as indicações que eu vou fazer, só que isso é comunitário, isso eu não preciso do prefeito para fazer. Nós fizemos isso em um dos bairros aqui de São Bernardo, eu ajudei a implantar a vizinhança solidária. Parece uma bobeira, gente, mas não é. Se for um grupo sério, como nós criamos no Jardim Ipanema, aliás, um abraço aí pro Isaac, que foi um dos idealizadores do projeto lá, e tá dando super certo. O Jardim Ipanema tinha muita invasão de residência. Muitos roubos na rua, muito, assim, fora do Onde normal. fica? Na região do Jardim IP. Pro lado de São Paulo. Na região do Jardim IP. E os moradores estavam reféns, porque eles não tinham informação. E isso é uma questão só de informação. Aí eu fui convidada para ir a uma reunião lá, e eu expliquei para eles o que é CONSEG, que é o Conselho de Segurança, que é o gestor da Vizinhança Solidária. Eu levei para eles a informação de onde nós iríamos na reunião, apresentei eles no CONSEG, fizemos as placas de Vizinhança Solidária. O Isaac criou o grupo, que hoje está com quase 500 pessoas do bairro. Eu acho que tem 80% dos moradores estão nesse grupo. É um grupo sério, eu não vou entrar em detalhes agora, porque tem muitos pormenores, isso aí, nas reuniões que nós vamos fazer a partir do ano que vem, para implantar em outros bairros, a gente explica detalhes. Mas lá eles levaram a sério, e hoje deve ter o quê? Uns 8 meses. Já deve ter quase um ano, porque eu sou de projetos, tá? Tudo meu é antigo. Eu não tenho nada de campanha. Na campanha, eu só peço voto. Eu já fiz tudo antes. Sim. Eu falo para as pessoas, não vem com ansiedade me pedir as coisas na campanha, porque eu tô aqui minha vida inteira. Calma, passa a campanha, eu continuo aqui. Vamos pedir voto para ganhar a eleição agora. E acho que já deve ter mais de um ano que a gente implantou lá. Acabou. Por quê? É sério o grupo, e o capitão está no grupo, lá do 8º Distrito Policial, que é responsável pela região. Quando acontece de ter um suspeito, o próprio capitão está no grupo, ele manda uma viatura na hora. Outro dia eles pegaram um suspeito lá, porque o cara passava e ficava na porta com o celular filmando dentro da casa das pessoas. Sim. Acontece isso bastante aqui na Paulicéia também. O pessoal denuncia nos grupos. Eu tô no grupo da Paulicéia, eu acompanho também. Mas o que falta é a vizinhança solidária. Por quê? Porque denuncia no grupo, num grupo onde tem... Você faz um comentário, vem 30 anúncios de compra e venda. Ou 30 bom dia, boa tarde, boa noite. O grupo de vizinhança solidária não pode ter um bom dia, não pode ter uma boa tarde, nada. Não respeita. Fala. A gente, na primeira reunião que eu fui lá, eu falei, fiquem felizes quando o grupo não tiver alerta de mensagem. Significa que o bairro está bom. Entendi. Porque às vezes a pessoa fala, o grupo está muito quieto. Oi! Não é para isso. Então, com questão à segurança, eu acho que tem muito o que se fazer. É um estudo longo. Sim. Não é fácil, porque essa questão de segurança não é só aqui na Paulicéia, nem em Taboão, nem em São Bernardo. Sim, isso é importante no reforçar mundo também. inteiro, no Brasil inteiro. Agora, essas 3 ações ajudaria bastante. Sandra, aproveitando o gancho aí, Sérgio, se você tiver alguma coisa, já me... Não, pode falar. Mas assim, o segundo ponto, né? E é oportuno também, né, Sérgio? A gente está tendo muito problema com relação à falta de energia elétrica aqui na Paulicéia. Você tá no grupo, você... Isso aqui, acho que é todo lugar, né? Assim, mas a Paulicéia foi complicado, né? Então, o problema é o que eu falei, assim, tanto quanto a questão da sequência de roubos, que parece que até a bandidagem parece que já não é mais tão estratégica, né? Os caras roubam um dia e roubam no outro. Parece que Não tem medo, né? E a questão da falta de energia também, o problema foi esse, né? Foi 2 dias seguidos. Aí o comerciante que fica lá com o seu estabelecimento sem energia, um dia, ele se segura, é prejuízo, tudo, mas aí chega no outro dia de novo, né? É muito prejuízo, né? Um prejuízo sequencial. Então, esse é um problema que a Paulicéia, o pessoal tem reclamado também. Eu queria que você falasse aí sobre o que você acha com relação a isso, o que pode ser feito. Então, de verdade, é a Enel. Existe aí algumas CPIs na Alesp investigando a Enel, chamando ela para responsabilidade, mas é uma concessionária, não é a nível de município,
né? A nível federal. É né? a nível federal. Então, a atitude de mudar isso vem de cima para baixo. E assim, me dá a impressão de que a Enel já apertou o botãozinho do que se lasque, né? Pra não falar uma bobeira aqui. É a impressão que dá. E assim, não sei quanto tempo vai durar, então já sabe que já tá queimado também, então eles não estão ligando mais, né? Ó, eu vou te dar um exemplo, falando em Enel. Eu fui subprefeita do Rude Ramos e do Taboão. E vocês lembram até a tragédia que aconteceu no Rude Ramos de uma criança que morreu dentro de uma escola por causa de uma árvore, de um galho de árvore que caiu sobre a criança. Não é sobre essa árvore que eu vou falar, mas naquela época, porque essa árvore não estava na fiação, naquela época virou um desespero com essas árvores. Porque vocês lembram que choveu muito, começou a cair várias árvores na cidade, árvores centenárias, porque essas árvores, há muitos anos atrás, elas foram plantadas indiscriminadamente, sem um estudo técnico do meio ambiente, plantaram árvore com essas raízes enormes, que hoje estoura esgoto, estoura casa, derruba muro, cresce na fiação elétrica. Aqui na Paulicéia, eu tô com um problema aqui na MMDC, no prédio ali, em frente ao Estrinha, que eu tô tentando resolver. E eu não consigo... Estava, né, quando eu estava na subprefeitura, e eu entreguei a subprefeitura sem resolver. Por quê? Porque as árvores cresceram e engoliu a fiação da Enel. De quem é a responsabilidade? É da Enel. Por Da quê? prefeitura. Pra poder desligar, Não, né? por quê? Porque o que acontece? O funcionário da prefeitura, ele não é técnico. Ele só poda as árvores. Ou tira a árvore quando tem uma autorização para suprimir. Mas quando está dentro da fiação elétrica, ela está energizada. É risco, né? Só a Enel pode ver. Por quê? A Enel ou ela desliga cada caso é um caso. Por exemplo, a MMDC tem muito comércio. Então, para a Enel desligar a energia ali, deixar um dia desligada, ela vai sofrer processo porque vai estragar as coisas das geladeiras dos comerciantes, do prédio e tudo. Então, eles protegem a fiação. Os caras entram com roupa especial, anti-choque. Eles sabem, eles trabalham com isso. São eletricistas. Eles sabem o que eles estão fazendo. Então, só a Enel pode vir desobstruir a fiação. E a prefeitura só pode entrar nessa árvore depois que a Enel tira da fiação. A Enel não vem. A Enel demora para atender. A gente entra com a SB, não atende bem. O morador vai lá, eu sempre aconselho os moradores, gosto de fazer as coisas dentro da legalidade, sempre aconselho o morador, vem aqui, não atende bem, abre uma SB, depois manda para mim. O que eu fazia? Eu pegava as SBs mais urgentes, esses casos assim, que não podia esperar o sistema, eu pegava a SB e ia lá na prefeitura para explicar, olha, isso aqui não dá para esperar, tá muito grave. O que a prefeitura faz? Manda um ofício para a Enel, com a relação de árvore, que a Enel precisa desobstruir da fiação elétrica, para que a prefeitura possa entrar. Olha, muito difícil. Agora, esses tempos aí atrás, a gente conseguiu no Taboão lá uma rua inteira. A gente conseguiu desobstruir. A Enel veio. Mas foi assim, depois que já tinha caído a árvore, depois que já tinha estourado o portão. Você entendeu? Então, a gente tem um grande problema com a Enel. Só que tem deputados nossos aqui da região, deputados estaduais, que lutam contra a Enel. E eu sigo deputada, que ela fica nervosa, porque o condomínio onde ela mora fica sem luz direto. Porque ela é uma deputada. Porque tem árvores enormes, qualquer ventinho que dá, entra em curto lá. Sim. E acaba a energia. Ela é deputada. Então, às vezes, as pessoas chegavam muito nervosas na subprefeitura. E eu entendo, me coloco no lugar da pessoa, só que eu falo, ó, é tão fora da nossa mão... É que as pessoas É tão nem fora sabem, da, né? da nossa possibilidade de fazer alguma coisa que nós temos uma deputada que era posta indignada, nervosa. Ela abriu o CPI já para investigar a Enel, porque... E o problema continua aí. Vocês ficaram 2 dias aqui na Paulicéia sem energia e ninguém explica. Aí, quem perdeu alguma coisa vai entrar com processo. Se a pessoa não estava em casa, se ficou ligado na tomada, corre um grande risco de queimar Sim. os aparelhos elétricos, porque queima, a Sim. força que a energia vem é possível, vai entrar com processo contra ele. É. Difícil ganhar, porque você tem que comprovar tanta coisa que você desiste. Então Você não tem acaba sendo tempo. mais prejuízo do que... Tempo. E não Tempo, funciona. energia, você tem que trabalhar, você tem que... Você falar, quer saber? Vou deixar pra lá. E a gente faz isso mesmo. Sim. Então, a Enel foge das mãos municipais. Essa que é a realidade. Bom, Quer falar mais alguma coisa? Tem mais uma aqui. qual que é?
Vamos ver se é boa. Perturbação do sossego, mês do silêncio. Isso aqui o pessoal da Paulicéia tá reclamando demais aí também. E parece ser um outro problema insolúvel aí. Isso é difícil, hein? Mas Paulicéia. então, mas o Tabuão também deve ter, né? Tabuão Alguma. Ou tem menos? Tem menos, o Tabuão tem menos. A gente tem alguns barzinhos lá, muito pouco. Divisa tá bom, tem bastante. Agora, sabe onde nós temos um grande problema? Grande problema. É ali mesmo. É outra coisa, onde eu moro. Eu moro atrás do Carrefour. Ali da parte da Ribeira. Ali. Atrás dos nossos sim. condomínios E é São Paulo. Sim. Então a gente não consegue fazer nada. Ali é difícil. E assim, tá calmo esses dias. Não sei o que aconteceu do outro lado lá. Tá calmo, a gente tô até com medo. Porque é assim, começa às 10 horas da noite, vai até 7, 8 horas da manhã. Vai ter assim, vai ter as Balança o 4 da manhã. vidro da sacada. Eu sou uma pessoa que eu sou muito de boa na minha vida, assim, sabe? Graças a Deus eu deito, eu durmo e tal. Então o que eu faço? Eu fecho, eu isolo meu quarto. Eu fecho a porta do banheiro. Fecho tudo. Mas eu escuto um pouco. Então, eu não ouço, vou te Não, falar a você verdade. dorme, acabou. Dorme. Sabe o que eu faço? Eu ligo a televisão, deixo ela ligada. Eu durmo, quando tem esses barulhos, eu deixo ela ligada. Mas é bom. Porque- Barulho. Tá bom, barulho. Eu faço isso, aí eu durmo. Agora, tem vizinhos meus, do meu É que condomínio, depende se Já mudaram, mas se muita mora num gente andar mudou. muito alto, é difícil o negócio. Então, é uma coisa os assim. andares altos são piores ali. E eu percebi, assim, que assim, o pessoal reclama. Na Paulicéia, o pessoal tem reclamado muito da região ali, da parte baixa ali, né? Da Álvaro Alvim. Que assim, era um bairro residencial, né? Com a questão dos comércios que foram abrindo ali, gerou esse problema. Só que eu tô percebendo que tá, assim, percebo pela reclamação que vem nas redes sociais aí que a gente administra. O pessoal começou a reclamar de algumas questões, assim, pontuais em alguns pontos, que é no meio de um bairro residencial, alguém que simplesmente vai lá, liga o alto e não tá nem aí. Música Tipo assim, não alta, desliga. tal, Faz uma festa numa terça, quarta-feira e vira madrugada. Eu não sei se isso foi depois da pandemia por causa do home office, né? O cara vai fazer um home office no outro dia. Mas assim, que normalmente essas coisas acontecem no final de semana. Não, tem acontecido assim, entendeu? Olha, com relação a bares e restaurantes, São Bernardo tem uma lei muito rígida. Inclusive, o prefeito fez uma lei agora, acho que no final do ano, e dando poder para a GCM lacrar. E a GCM vem, lacra, coloca aquelas barricadas lá e já... Sim. Eu já acompanhei vários casos. Inclusive até alguns que estavam errado, porque o comércio estava fechado, não estava aberto, mas se você liga e faz a denúncia, eles vêm na hora. Agora, no caso da Álvaro Alvim, a maioria dos comércios ali colocou acústica, né? É a rua, né? A pessoa fica na rua. Né? Sabe onde que tá o problema ali? Eu não vou mentir pra você, eu vou em aniversários ali direto. Porque as pessoas fazem aniversário e convida. Então, vira e mexe, eu tô num aniversário em algum lugar ali, daqueles bares. E eu percebo que não dá mais pra ouvir o som do lado de fora. O Bar da Márcia era todo mundo reclamava do Bar da Márcia. Sim. Hoje ela fez acústica, você não ouve mais nada. Você A pode pessoa passar fica na na rua que você rua, vai né? ver. A pessoa Você fica na passa na rua, você não ouve mais. Aquela outra balada que tem do outro lado, o Vila, tudo. Todos se adequaram à lei municipal, eles têm alvará. Uhum. O problema não é esse. O problema é que quando eles saem dos bares, eles ficam com o carro ligado em som alto, conversando alto na porta das pessoas, urinando nos muros, que, gente, saiu de lá de dentro, tinha banheiro lá, pô, por que você... Então, a falta de educação, porque é a falta de educação, essa é difícil controlar. O poder público não consegue. Os próprios pais não conseguem dar a educação que eles fazem isso. Sim. Porque, né? E o pai dá educação. Porque eu dou educação para os meus filhos em casa. Agora, sai de uma balada, entendeu? Vai namorar. E tem muito naquela rua, na Pedro de Toledo. É Pedro de Toledo, aquela do Lelo, né? Ali na Pedro de Toledo, por causa da subprefeitura, eu sou bem contextualizada dos problemas da região, porque chegava tudo lá para mim. Tudo. Aqui na Paulicéia a gente tem muito problema. Problema que, às vezes, só enxerga quem está lá na subprefeitura recebendo eles. Eu não saía da Paulicéia atendendo reclamação e fazendo vistorias aqui. Essa é uma delas. Aí eles saem, eles ficam às 7 horas da manhã. Fica até sol, né? Então... Então, aí é questão de falta de educação. Os bares até se adequaram. Só que
Mas se alguém chamar a polícia não. Como que a polícia ou a GCM abordaria esse tipo de situação? Aborda as pessoas na rua com Nesse vandalismo? caso, Eles abordam. E se for chamado, eles vêm. Eles vêm e pedem para se retirar. Porque, na maioria das vezes, chega a ser atentado violento ao pudor, porque eles ficam se agarrando nos muros, sabe? Eu recebo vários vídeos ali da Pedro de Toledo, eu já recebi vários vídeos dali. Então, o problema hoje ali, tinha que se pensar numa solução, não sei se existe, mas tinha que se pensar numa solução, é que as pessoas saíssem e fossem embora. Ambas as partes, né? Que o comércio também continua e ganha seu dinheiro. E Exatamente, né? porque Ninguém é contra os o caras comércio. se adequaram. Gente, para você colocar acústica num comércio, gastou, é caríssimo. Para você se adequar, o município é rígido. Os fiscais do meio ambiente, eles vão lá na porta e medem decibéis. Não é brincadeira, inclusive de igreja. Sim. Não só de bares, de igreja também. É muito difícil um alvará de funcionamento para bares e restaurantes aqui em São Bernardo. Principalmente se o bairro for residencial. Só que aí o comerciante vai lá, se adequa à lei. É um lugar de lazer. A gente também tem que entender que as pessoas querem fazer seu aniversário, sua festa, comemorar. E se o espaço está dentro da lei, se o barulho não está atrapalhando, porque ele fez a acústica adequada e eu passo ali, hoje eu já vi muito problema, hoje eu já não vejo. Todo mundo quer curtir, todo mundo quer ir no barzinho, todo mundo quer comer uma porção, todo mundo quer ouvir uma música, todo mundo quer dançar. Lógico, você faz parte. Eu acho que isso não dá para proibir dentro da cidade. Agora, o que precisa se pensar, e isso é uma coisa para se pensar dentro da comunidade mesmo, é como inibir essas pessoas de fazerem esse tipo, porque para mim é vandalismo isso daí também. E isso é um problema. Eu imagino que alguma solução tenha, né? Eu vejo, por exemplo, assim, tem os jogos de futebol, né? Nos estádios, os estádios têm resistências ao redor, né? A polícia tem um esquema já preparado de dissipação das pessoas, né? Fluxo acabou, 40 minutos, 1 hora no máximo depois disso aqui, é que essa região tem que ser liberada para trânsito e o pessoal foi embora, né? Tem viatura lá. Então, né, precisaria ter Precisa ter algum tipo de- vontade política para se criar um projeto, alguma coisa, para resolver isso. E isso é uma atribuição de vereador. Isso o vereador pode fazer, uma indicação para pensar. Agora temos que pensar juntos. Eu hoje não consigo ver uma solução. Pensando na viabilidade. Por quê? Porque nós temos que pensar também que o contingente da polícia militar que atenderia esse tipo de ocorrência e da GCM não é tão grande assim. E nós temos, a gente está falando da Pauliceia, só que a gente tem um pouco no Tabuão, a gente tem na Kennedy, a gente tem no centro. E é tudo no mesmo horário, né? Tudo no mesmo horário. Sexta-feira, tudo no no mesmo sábado, dia, no domingo. Entendeu? Então, precisa se pensar em alguma coisa que não é que proíba, mas é que as pessoas não fiquem na rua, fora do horário, perturbando os outros. Isso daí, eu vejo o pessoal daqui, de outros lugares que andam, e falam, eu não moraria aqui, porque você chega... Você também vai pro barzinho, você também curte o barzinho, só que quando você chega na sua casa, você quer paz. É verdade. É um direito, né? Exatamente, né? Até né, essas pessoas que ficaram, né, viraram a madrugada até 7, 8 horas, quando elas querem dormir porque estão cansadas, elas querem paz, né? Então, tem que ter essa consciência, essa educação que você falou aí, né? Que infelizmente, às vezes a gente quer exigir das autoridades, mas se a gente não contribui com isso, não tem como, né? Mas, tá encerrando o podcast. Estamos caminhando para o final. É muito rápido, né, meu? Parece que vai fluindo e vai, né? A gente vai conversando e eu não gosto de falar, sou uma pessoa tímida. Não, mas é legal que é o teu tempo, né, também. Sim. Infelizmente. Mas... Você quer fazer aquela pergunta? Aquela Pergunta cabulosa. Que medo, Sérgio. Não, é tranquilo. É fácil para ela responder. Não, é assim. Você tem o seu candidato, obviamente, para prefeito, como todos passaram aqui, né? Sim. E a gente, como é bem democrático hoje, nossas entrevistas estão tendo com os vereadores. Hoje eu queria que você falar para as pessoas um pouco do seu candidato. Por que votar no seu candidato a prefeito, né? Ele já falou por que votar na Sandra, né? Agora, por que votar no seu candidato a prefeito? Marcelo Lima. Eu sou do Podemos, estou no partido do Marcelo. E o Marcelo, antes de tudo, é um cara experiente. Um cara que conhece a cidade. Ele foi vice-prefeito por 7 anos aqui. Andou lado a lado com o prefeito. Conhece a cidade. Foi uma das pessoas mais importantes
na elaboração, na construção e na finalização das obras que a gente tem na cidade. Então, eu vejo no Marcelo sinceridade. Teve um debate agora, e eu assisti o debate, eu achei incrível a forma como ele conduziu o debate. Por quê? Porque ele falou o que o povo queria ouvir. Ele falou o que o povo precisa para a cidade. Sem palavras difíceis, sem estufar o peito, sem falar como se estivesse no plenário da Câmara Federal. O que o Marcelo fez foi falar o que a cidade precisa, porque ele conhece, porque ele sabe. O Marcelo tem 20 anos de vida pública e 7 de vice-prefeito. Então, não tem como. E nós sabemos que essa gestão é muito bem avaliada. Perfeita ela não é. E é esse pedaço que o Marcelo quer continuar. Ele quer dar continuidade ao que está aí, o que eu acho muito interessante. Muitos candidatos vêm com a proposta de destruir o que foi feito para começar, para dar a cara dele. E não, a cidade já tem a cara do Marcelo. Então, o Marcelo vai dar continuidade. Quando vier o plano de governo dele, que todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai perceber. Ah, a saúde não presta. Não é que a saúde não presta, a saúde precisa melhorar. Ah, mas a educação tem 70% das escolas em período integral. Vamos fazer os outros 30%. Ah, mas a prefeitura é responsável do 1º ao 5º ano. Vamos fazer do 6º ao 9º. Então, as propostas do Marcelo é sempre para dar continuidade e melhorar o serviço que nós temos hoje na cidade. Então, por isso que eu acho que o Marcelo é o mais preparado. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. E outra coisa que a gente quer saber, então, você passe o número do Marcelo, o seu número, e uma pergunta legal que nós não falamos, mas eu vou falar agora. Convida o prefeito Marcelo Lima para vir aqui no nosso podcast, não é legal? Verdade. Opa, Convida ótimo. ele, como nós vamos convidar os demais também. Sim. É importante, como você falou de você, é importante também que ele fale também para as pessoas, as propostas deles, não é verdade? Sim, exatamente. Então você fala o seu número para as pessoas daquela Câmara da Verdade ali, que a gente adotou como Câmara da Verdade. a né? Câmara da Verdade. E o número dele pra gente... Meu número é 2777, Sandra do Leite. O do Marcelo é 20, porque nós somos do Podemos. E, Marcelo, fica aí o convite do Sérgio, o convite do Conexão Paulo e Céia Podcast. Vem pra cá, vem falar das suas propostas. Você é um cara que fala bem, que fala a voz do povo. As pessoas vão amar escutar você aqui durante 1 hora. Vem pra cá. É isso aí, pessoal. É isso aí, então. Queria agradecer, Sandra, muito obrigado por você Eu que ter estado agradeço. com a gente aqui, Muito. viu? É um Obrigado, prazer Sandra. muito Obrigada, grande Sérgio. mesmo Obrigada receber por lembrar você. de mim. Tá. Foi um prazer também te conhecer, né? Eu já sempre passava em frente ali o comitê, via lá o seu nome e tudo, mas nunca tinha te conhecido pessoalmente, então foi um prazer Prazer é muito todo meu. grande ter conhecido você. O Sérgio já te conhecia, né? Mas eu não te conhecia ainda, então foi um prazer. E agradecer a todos os nossos ouvintes, né? Que estão assistindo aí até agora com a gente, que possa estar curtindo, né? Curte o Isso nosso conteúdo, curte a nossa página, segue a gente aí no Conexão Compartilha. Paulicéia Podcast, né? Siga os nossos parceiros, né? Perua Estúdio. A gente vai deixar o GCzinho aí para vocês seguirem, então @ do Perua Estúdio, que é esse estúdio onde nós estamos gravando e tornou todo esse projeto aqui possível. Siga a gente aí, a Agência Adopt também vai aparecer aí. E siga a EP também, né? A Associação dos Empresários da Paulicéia, que ajuda a gente, né, na divulgação de tudo isso, além de estar emprestando o seu especialista político para estar aqui ajudando a gente aí. E esse ano vai fazer 6 anos a EP, hein? 6 anos 6 de AEP, parece hein? que foi ontem, né? Em breve aí a gente... Isso aí. Posso fazer só uma observação? Sim. A EP, ela influenciou, ajudou, inspirou a gente a fazer a Associação dos Comerciantes do Tabuão. Foi ter Já convidado, está né? no cartório, voltou Legal. com uma exigência, nós atendemos a exigência do cartório e eu acho que a semana que vem já estamos com ela na mão para dar entrada no CNPJ. Inclusive, Sérgio ajudou a gente. inclusive, eu fui convidada no primeiro dia da reunião, foi Esteve muito lá para dar uma legal. palestra para os Legal. comerciantes. Dei uma incentivada em todo mundo lá. Aí, ó, tá vendo? Só faltou pegar da mão, mas foi legal, né? Foi muito legal. bom. Cresceu muito de lá para cá. Legal. E Parabéns. aí eu quero agradecer. É isso, E parabéns. eu queria parabenizar vocês aqui do podcast, Conexão Paulo e Céia Podcast, pela iniciativa de dar a oportunidade para que nós possamos falar sobre nós. lógico. Sobre a nossa campanha, sobre o nosso trabalho, trazer a nossa proposta. Muito obrigada, viu? Que é Fico isso. bem feliz de Obrigado, estar a aqui. gente que agradece. Se quiser me sempre. convidar de novo, eu volto. Opa. As datas tudo lotadas, né? Senão eu convidaria, com certeza. Tá bom, é isso aí. Obrigado, então, pessoal. Obrigado. Mas eu volto como vereadora também, se me convidar, Deus tá? quiser. É verdade, Eu né? volto. A gente isso aí. chama aí para bater um papo sobre isso. E pro pessoal também que tá com a gente aí, né? Que quiser fazer... participar também, né? Quiser ajudar a gente nesse projeto,
tiver algum vereador da região aí que é candidato, né? Não vereador, né? Mas o candidato a vereador que fala assim, pô, eu queria que ele tivesse a oportunidade de estar aí, pode comentar aí, tanto no nosso canal do YouTube, quanto nas nossas redes sociais, a rede social do Conexão Paulicé, bem fácil, @Conexão Paulicé vai estar aí também. Manda mensagem pra gente lá, para que a gente possa convidar o seu candidato a vir aqui falar com a gente também. Tá bom? Isso aí. É isso aí. Tá bom? Fechou. Muito obrigada. Obrigado, abraço. Sandra. Obrigado, Saulo. Um abraço.